já respondi que a Bíblia é homofóbica assim, o Antigo Testamento, o Novo não. A Bíblia é machista? Coloca a culpa da vítima quando abusada. A Bíblia é machista, coloca a culpa da vítima. Diz que a mulher tem que gritar bastante se alguém ouvir ela, considerada culpada. E diz que ela deveria ser morta. Cara, a Bíblia é machista sim, mas porém para defender a mulher. Por exemplo, igual aqui, ó. Coloca a culpa na vítima quando abusada. As mulheres naquela época ela era muito recatada, saía de casa casada. Então, quando ela era violentada, o abusador deveria pagar uma indenização ao pai e casar com a menina. Porque depois que ela perdia a virgindade, ela não conseguia casar de novo. Então, naquela época, era muito melhor ela casar com o abusador dela, era obrigada a casar, o abusador casar com ela, do que ela ficar desonrada. Era uma desonra para casa ter uma filha violentada, não virgem. E é machista assim a Bíblia. E isso no Novo e no Antigo Testamento. No caso, ela gritava bastante porque se ela ficasse calada, como se ela tivesse consentido. Ela gritava ao ponto das pessoas chegarem. Quando ela gritava e as pessoas chegavam, o homem era executado. A mulher não. Quando, ao contrário, ela era executada e o homem não. Ou então tinha a opção do camarada casar com a menina. O estuprador pagar não sei quanto dinheiro pro pai da vítima é uma indenização, né? Por ter tirado a virgindade da menina. Para a mulher, na Bíblia, a Bíblia não está nem aí para a mulher, realmente mais ou menos isso. Se pedir o seu escravo e ele não morrer, se punir o seu escravo e ele não morrer na hora e morrer depois de 2 ou 3 dias, o seu senhor não será punido, pois é propriedade. A Bíblia apoia a escravidão? Não. E sim. Por exemplo, a Bíblia, depois que o povo hebreu ficou 400 anos escravo, Deus proibiu fazer escravo. Só que, até nos dias de hoje é assim. Os hebreus sempre estavam em guerra. Até hoje Israel fica em guerra, né? Só que naquela época, quando Israel estava em guerra e ganhava a guerra, Deus mandava matar todo mundo primeiramente. Deus nunca mandou fazer escravo, mandava executar geral. Mulher, criança, mulher grávida, animal, tudo. Ponto. Quando tinha uma situação que os homens era escravo, que era coisa rara, eles eram escravizados, sim. É isso mesmo. Eles eram escravizados. Nos dias de hoje também é assim, tá? País, principalmente na África, país muçulmano, eles estão em guerra, o que vence toma os despojos e escraviza o povo. Principalmente as mulheres e as crianças. Mas onde eu tô nem lendo, é tanta coisa, né? Tá. Mudou agora, vamos mudar de negócio aqui. Se pedir seu escravo, não sei o que eu já falei, né? A Bíblia apoia a escravidão, né? Sim, apoia. Na verdade que não apoia, igual eu já falei. Tem certas situações que naquela época, pelo povo de Deus, os israelitas, ser escravizado, Deus meio que proibiu a escravidão no meio deles. Mas eles mandavam matar todo mundo quando ganhava a guerra. Tem versículo que matam pessoas que seguem outra religião que não seja o judaico-cristã? Não. Igual eu te falei, eles estavam em guerra. Quando um povo ganhava a guerra, derrotava outro povo e mandava matar todo mundo. Só que tinha pessoas que tinha a opção de você querer seguir esse Deus aqui, no caso, o Deus dos hebreus. Aí renegava a sua religião e se tornava cristão. Por exemplo, Agar era uma prostituta, tinha os deuses cananeus, e ela se converteu aos judeus dos hebreus. Aí poderia sim, tá? Mas não é que não obrigava, não matava, você tinha minha religião, matava, não. Só quando eles estavam em guerra, que Deus mandava matar todo mundo. E as pessoas que quisessem se converter ao Deus, mesmo se não estivesse em guerra, eles aceitavam. Tem sim, eu seria morto. Como é que é? A Bíblia tem tolerância contra as outras religiões? Tem. Aí tem. Mas não ao ponto de matar. Porque o nosso Deus, ele é ciumento. O nosso Deus, ele quer a gente só para ele. Então, por causa disso que os cristãos pregam o evangelho para até outras religiões. Principalmente para as outras religiões. Porque a gente entende que a gente é salvo. Vocês de outra religião, não. É a Bíblia falar isso. Entendeu? Tem sim, eu seria morto. Nada de morta, não. Eu fosse dessa época que
Sim, se você fosse daquela época lá, e se você fosse de um povo que não seria dos hebreus, você seria morto assim. Mas não obriga a religião, tem não. Entendeu, né? Paulo de Tarso matou cristãos, melhor cristão. Ou apoiava a morte de cristão, quando ele era judeu. Se ele perseguia cristão, ele nunca foi inspirado. Paulo de Tarso, ele matava os cristãos porque ele achava que estava fazendo um bem para Deus, em nome de Deus, mas Deus nunca mandou matar cristão, não. Até que Jesus apareceu para ele e falou: você é um vaso escolhido. Quando você vê uma coisa assim, igual o Paulo, realmente, Paulo de Tarso foi o maior matador de cristão da Bíblia. Só que a Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo de Tarso, ele era muito inteligente, muito sábio. Ele era judeu, só que ele era naturalizado romano, que imperava naquela época, que mandava em tudo. E ele era muito estudioso, estudou aos pés de Gamaliel, ele era fariseu, doutor da lei. Ou seja, ele era uma pessoa estratégica para o crescimento do cristianismo. E por ele ter cidadania não judaica, cidadania gentílica, ele era um camarada que falou assim: porra, esse cara é o cara certo para mandar o evangelho. Inclusive, depois que ele se converteu, os judeus queriam matar ele. Certo? Agora aqui, e se a mulher for... Tem um negócio na frente que eu não consigo enxergar, não. Agressivo não pode separar. E se a mulher for casada com um homem agressivo, e se esse homem for bêbado, pode separar? Não, não pode não. Depois que a mulher casa, por causa disso que a mulher tem que conhecer bem o homem, a família, tudo. Depois que casou, acabou. Não pode separar mais. Se porventura separar, não pode casar. Enquanto o cachaceiro não morrer, mas se for rápido, ele vai morrer de cirrose. Ora pra Deus matar logo, aí você casa de novo. Mas se você não for cristã, não importa. Isso é uma lei para quem é cristão. Beleza? Vamos mudar aqui agora de... Tá aqui. Se a mulher for casada com um bêbado, assim. E se esse bêbado casado com ela for agressivo, ela não pode se separar dele? Não, não pode não. Igual eu te falei, se separar, não vai poder casar de novo, enquanto ele for vivo. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Pregar a homofobia é injusto? Cara, a homofobia é aquela pessoa que mata o homossexual, né? Por exemplo, uma vez eu vi um vídeo, roda muito na internet, que dois homens estavam de mão dada, não sei se em Copacabana, não sei, veio um rapaz com uma lâmpada de fluorescente, quebrou a lâmpada no rosto. Isso é homofobia. Agora, você for contra casais homoafetivos, eu não quero, não gosto e prego contra. Isso não é homofobia não. Homofobia é quando você quer matar essas pessoas, tá? Então, os injustos não herdarão o reino de Deus? Não, os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo de Tarso não herdou o reino de Deus, pois ele era homofóbico. Não, ele nunca foi homofóbico, não. Ele pregava contra a prática, não contra a pessoa, a prática. A prática é pecado e a pessoa vai para o inferno. O nome efeminado não está dizendo se a pessoa é homossexual ou heterossexual, né? Bom, um homem que é homem não vai ser efeminado, né? Toda pessoa efeminada tem a tendência a ser homossexual. Mas nem todo efeminado é homossexual. Mas tem uma tendência. Mas o homem de verdade não é efeminado, não. Então vamos continuar lendo aqui. Eu conheço você conhece um rapaz efeminado que é casado com mulher. É sério. Ele nunca namorou o homem, mas disse que gosta tanto da esposa dele que se a esposa dele se descobrisse trans, ele continuaria casado com ela do mesmo jeito. Ou seja, então ele é homossexual. Ponto. Mas como ele é casado com a mulher e gosta de mulher, ele é efeminado, mas não é homossexual, não. Bissexual talvez, pronto. Então você já falou tudo, você já respondeu a pergunta. Como eu te falei, todo homem que a Bíblia fala que é efeminado é homossexual. Tem a tendência a ser homossexual. Todos, sem exceção. E você já deu a resposta aqui mesmo. Certo? Mas efeminado, tá. O menino de 5 anos pode ser afeminado sem nunca ter beijado ninguém. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Lindo ao pé dele tem um menino efeminado, condenado. Porque, igual eu te falei, as pessoas nascem assim. Tem uns que nascem, tem uns que quer ser, que vira depois, não sei como é que fala. Mas o que nasce assim, vai pro inferno. Deus permite que as pessoas nascem do jeito que eles querem para jogar no inferno. Deus é terrível, mas Ele é o nosso Deus.